14º dia do desafio de leitura. Levítico 14. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro e pano escarlate e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro, e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, e se banhará com água, e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todo o seu cabelo e cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todos os pelos, lavará suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para a oferta de cereais amassada com azeite e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor, do restante do azeite que está na mão. O sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pagará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor.
Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco da ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo e a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar puro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois, pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Levítico 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que
tem o fluxo lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que este debaixo dele ficará impuro. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher que tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver sentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que se tem fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que, por causa dela, fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Levítico 16. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário com o novilho para a oferta pelo pecado.
e um carneiro para holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá as vestes. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode emissário levará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar levará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no animal. Entrará no arraial. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês
Aos 10 dias do mês vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico 17. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão a seus filhos e aos filhos de Israel, e diga-lhes: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa de sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro ao sacerdote e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diga-lhes também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de toda a carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Todo o que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer carne de um animal que morre por si ou que é dilacerado por feras, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impura até a tarde. Depois estará pura. Mas, se não lavar a roupa, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico 18. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os seus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã de seu pai. Ela é parenta do seu pai.
Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele, ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora, ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela. Com a filha do filho. Nem com a filha da filha dela. Não são parentes e é algo vergonhoso. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castigarei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores desta terra que nela estavam antes de vocês fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação. Não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos, não permita que os
seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em um campo. Não use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Versículo 22. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos, não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, nem não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos. Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Levítico 20. O Senhor disse a Moisés: Diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez ao entregar um dos seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado o seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão
fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e não... Se o homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso, queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela, e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio, levarão seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza, envergonhou seu irmão, ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando para nela habitar não os vomite lá, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci com eles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Levítico 21. O Senhor disse a Moisés: Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará suas roupas, não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, dizendo:
Nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto o do Santíssimo como o do Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Levítico 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes, ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que o santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer o pão da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai, mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. O Senhor disse a Moisés: falharão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer um cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto.
Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também, na mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do oitavo dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Amém.